Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta. Hoje o nosso Enfermagens em Pauta número 51. Trago dois julgados bem interessantes para comentarmos, refletirmos. O primeiro deles diz respeito à aplicação do princípio da intranscendência das sanções para as pessoas jurídicas. Vamos ver o que o STJ, pela terceira sessão, definiu e o que está envolvido, quais são as implicações do seu posicionamento, um tema novo, nunca havia sido decidido por lá. Além disso, vamos comentar um outro julgamento aqui do STJ envolvendo um tema extremamente polêmico e que indica a existência de um racha, de uma divergência entre a quinta e a sexta turmas do STJ. Diz respeito à possibilidade de o juiz decretar a prisão preventiva do réu ou do investigado quando o Ministério Público tenha feito um pedido numa medida cautelar diversa à prisão. Isso seria uma atuação de ofício ou seria uma atuação legítima do magistrado? Vamos ver como que está esse cenário jurisprudencial nos tribunais superiores. Tudo bem, professor Felipe? Tranquilo? Olá, professor Gabriel. Olá, pessoal de casa. Eu trago dois julgados, professor, ambos do STJ. O primeiro deles é bem interessante. Ele vai abordar como é que o STJ está entendendo a não existência do direito ao esquecimento. O Supremo julgou uma repercussão geral indicando que não há esse direito em nosso ordenamento jurídico e como o STJ está aplicando isso para pesquisas na internet, através de buscadores como Google, Microsoft Edge e assemelhados, se existe ou não um direito à desindexação e se isso se confunde ou não com o direito ao esquecimento. O segundo julgado que eu trago, ele é bem interessante, ele vai abordar uma reintegração de posse, na qual havia uma composse dos esbulhadores. E no processo originário, apenas houve a citação de um dos possuidores e não de todos os possuidores. O STJ vai analisar se isso configura ou não um vício transrescisório para uma querela nullitatis. Pessoal, começamos então com o julgamento da terceira sessão do STJ, portanto, um posicionamento uniformizador sobre a aplicação do princípio da intranscendência das sanções às pessoas jurídicas. Nós sabemos que esse princípio constitucional tem assento no artigo 5º, inciso 45 do texto de 88. Sabemos que quando alguém morre, a morte resolve tudo no âmbito penal, é o famoso mors omnia solvit. A morte do réu é causa de extinção da punibilidade, extingue a pretensão punitiva ou a pretensão executória na forma do artigo 107 do Código Penal. Quando nós temos uma pessoa natural, sabemos que as sanções penais e todos os efeitos penais da sentença condenatória são extintos. Então, se o réu foi condenado a uma pena de multa, ela está extinta. Se o réu foi condenado a uma pena restritiva de direito, ela está extinta, além, logicamente, de uma pena privativa de liberdade. Quanto aos efeitos civis, não, porque aí nós sabemos que os efeitos extrapenais da sentença penal condenatória não são atingidos, desde que, claro, a sentença já tivesse transitado em julgado antes da morte do agente. Então, por exemplo, se ele foi condenado, a obrigação de reparar o dano continua como certa, o título judicial não é atingido. Da mesma forma, um eventual perdimento de bens, um efeito confiscatório da sentença penal, permanece indene. E quanto à pessoa jurídica, nós sabemos que o nosso ordenamento jurídico constitucional contempla hipóteses de responsabilização penal da pessoa jurídica, mas somente uma foi implementada. Em matéria de crimes contra a ordem econômica, nós não temos implementação no âmbito infraconstitucional. Só temos em matéria de responsabilidade penal da pessoa jurídica por crimes ambientais, mais exatamente nos crimes da Lei 9.605 de 98. Lá nós temos um regime de penas aplicáveis às pessoas jurídicas, logicamente, consentâneas com a sua natureza. Então, nos artigos 21 a 24, nós temos lá pena de multa, penas restritivas de direito e pena de prestação de serviços à comunidade, que no sistema da 9.605, diferentemente do Código Penal, é a parte das penas restritivas de direito. Por exemplo, uma suspensão parcial das suas atividades ou mesmo a obrigação de reparar o dano ambiental na Lei 9.605 são pena de prestação de serviços à comunidade. Ninguém tem dúvida sobre a natureza
penal dessas sanções. Mas, por outro lado, né, são sanções que têm um aspecto patrimonial bastante marcante. Inclusive, nos casos mais graves, né, o artigo 24 permite até mesmo a dissolução compulsória da pessoa jurídica quando ela é voltada adredemente para a prática de crimes ambientais. E aí vem o ponto. Esse princípio é aplicável a pessoas jurídicas, o princípio da intranscendência das sanções, se for quando essa pessoa jurídica é extinta com uma incorporação, uma empresa compra ela e a incorpora, ou mesmo numa fusão que fosse de duas, ela fosse fundida com outra numa terceira, ela extinta teria uma extinção na punibilidade. Vejam que a situação dela é bastante diferente de uma pessoa natural, logicamente, né? E isso leva a dúvida, inclusive, a Subprocuradoria-Geral da República se manifestou pela não aplicação do princípio da intranscendência das sanções às pessoas jurídicas. O STJ, no entanto, entendeu que ele é, sim, aplicável às pessoas naturais. E qual o raciocínio que o STJ fez? Ele disse que, em matéria de incorporação, né, que era o caso que ele julgou, a empresa que teria praticado o crime ambiental, ela foi incorporada por outra, isso valeria em outras hipóteses, né, que nós temos de fusão, por exemplo, que acarretam a extinção da pessoa jurídica por um rearranjo ali empresarial ou algum tipo de negócio empresarial. Nesse caso, a incorporadora ela assume os direitos e as obrigações da incorporada. A lei das SAs, por exemplo, assim como o Código Civil, trazem disposições nesse sentido. E isso daria a entender que as obrigações penais também seriam assumidas. Mas o STJ fez um raciocínio da palavra obrigações mais técnico e estrito. E aí o STJ disse, olha, obrigações não é no sentido vulgar da palavra, é no sentido técnico. E aí ele busca lá do direito civil o conceito de obrigações, que estudamos o direito obrigacional, que tem como cerne um dos aspectos fundamentais o seu caráter patrimonial. E para o STJ não dá para confundir a responsabilidade penal com uma obrigação, que é coisa lá do direito civil, do direito empresarial, né, nessas questões societárias. O STJ disse, olha, a responsabilidade penal lida com pena privativa de liberdade, lida com situações de penas mais graves aos acusados criminalmente. Também aqui o STJ disse, numa responsabilidade penal, ele tem que ser processado criminalmente, não pode haver ali propriamente composição, embora ele disse, né, ele tenha ressalvado, salvo os casos que a gente tem, logicamente, do plea bargain, ali que nós temos eventualmente uma suspensão condicional do processo, ou eventualmente um acordo de não persecução penal, mas o que o STJ quis fazer foi distinguir o ius puniendi estatal, a responsabilidade penal que daí decorre das obrigações do direito civil, para chegar à conclusão de que essa transmissibilidade das obrigações do direito civil não pode ser aplicada ao direito penal e deve ser respeitado o princípio da intranscendência das sanções, que tem, portanto, projeção também em relação às pessoas jurídicas. O STJ só ressalvou caso de fraude. E aí, no caso concreto, o que nós tínhamos? Uma ação penal que, no seu nascedouro, ainda em discussão sobre o recebimento da denúncia por crime ambiental contra uma pessoa jurídica, já havia ocorrido essa sucessão empresarial como incorporação por uma terceira empresa. Então, ela a incorporadora, que deveria responder na ação penal se nós entendêssemos pela transmissão dessa responsabilidade penal. O STJ disse que ali não tinha nenhum indício de fraude e que é muito diferente de uma empresa que já foi condenada criminalmente com sentença transitada em julgado e que daí tenta burlar por meio de uma incorporação, se extinguindo de forma a fraudar ali a sentença penal condenatória. E isso não foi verificado no caso, porque a ação penal está no seu nascedouro. Esse foi o entendimento do STJ, só para a gente finalizar com uma reflexão crítica. Será que realmente dá para equiparar a situação da pessoa natural em relação à pessoa jurídica?
a bem da verdade, se nós olharmos as sanções aplicáveis às pessoas jurídicas, elas têm uma feição, logicamente, de natureza patrimonial. O que se quer ali é uma responsabilização da pessoa jurídica e, evidentemente, em se tratando de uma pessoa jurídica, vai recair no aspecto mais patrimonial. Todas as sanções repercutem no aspecto patrimonial da empresa, que, afinal de contas, esse é o objetivo dela, né? E mais, né, pessoal? Desse jeito, imagine um caso aí, Samarco, de barragens, casos grandes, né? Uma empresa aí, mesmo bilionária, vai ter um prejuízo bilionário. O que um bom advogado, conhecendo a jurisprudência, vai dizer? Olha, se vocês quiserem manter alguma coisa desse patrimônio, façam uma venda, vocês ganham ainda alguma coisa com a venda e vamos extinguir essa punibilidade lá no penal. E aí deixar só para a esfera civil. Não tem, nós sabemos que em matéria de responsabilização, as instâncias são independentes. Fica só com a responsabilização civil, deixa a penal de fora, porque ela, por vezes, vem mais pesada do que a civil, né? E basta fazer isso, né, antes de uma sentença transitada em julgado, considerando o que se disse aqui nesse precedente. Eu acho que é uma decisão, um raciocínio que, embora com bons argumentos, no aspecto lógico, jurídico, eu penso que, em matéria de efetividade da tutela jurisdicional, não seria a melhor exegese a se dar em relação à aplicação do princípio da intranscendência das sanções. Mas guardemos o que o STJ definiu pela aplicabilidade, salvo situação de fraude, mas vejam que é muito fácil para uma empresa vender antes um trânsito em julgado de uma ação penal que vai transcorrer por anos a fio no judiciário. Inclusive, a denúncia normalmente vai demorar anos a fio, né? Porque envolve apurações muito técnicas, né? Multidisciplinar, desse tipo de situação de crime ambiental. E lembrando que em matéria de responsabilização civil ambiental, não há dúvida de que vai haver a transmissibilidade dessa obrigação. A STJ disse, olha, isso aqui ninguém tem dúvida, se houver incorporação vai repassar, e aí o STJ inclusive argumentou, tem uma pena de prestação de serviço à comunidade das pessoas jurídicas lá no artigo 23 da norma 1605, que uma das hipóteses é a obrigação de reparar o dano ambiental. Isso também ocorre no âmbito civil, né? Em que pese o STJ diga essa situação bem assemelhada, temos que fazer a distinção entre o penal e o civil. Vamos acompanhar também o que o Supremo deve dizer, porque a matéria ela tem um cunho constitucional, né? Professor Gabriel, eu concordo com a crítica que fizestes. O que eu coloco é que, por mais que a pessoa jurídica e a pessoa natural ambas sejam reais, né, sejam tão reais, né, para o direito, como o Ponte Miranda falava, o Otto von Guericke falava, né, o que muda é o suporte fático de uma pessoa e de outra pessoa. A pessoa física, ela nasce com a certeza que morrerá, né? Uma pessoa jurídica nem tanto, né? Você tem empresas e associações que já são centenárias ou bicentenárias, tricentenárias, enfim, cuja existência já ultrapassa a vida humana, né? Então, essa similitude invocada pelo STJ, a meu ver, para fazer analogia em Bonaparte, em matéria criminal, né? A meu ver, ela não se sustenta, né? A meu ver, as hipóteses são bem diferentes. Mas, enfim. Bem interessante. Ele tem algumas cervejarias aí quase milenárias, né, Felipe? Tem, né, companhias que vêm aí de famílias por gerações. E eu diria também, né, Felipe, uma pessoa física, natural, que está sendo acusada de um crime, ela não vai se matar normalmente. As pessoas têm amor à vida, claro, salvo algum caso, mas o normal, o que é? A pessoa não vai se matar porque está respondendo a um processo criminal. Ela teria uma consequência pior, né, do que enfrentar um processo crime. Uma pessoa jurídica é patrimônio, vai ser incorporada por outra, o patrimônio está sendo mantido pelos sócios, que ao fim e ao cabo são aqueles que fazem essa pessoa jurídica existir, né? Então, bem lembrado aí o paralelo nesse aspecto também. Vamos para o próximo julgado. Tens um bem interessante, né, Felipe, envolvendo o direito ao esquecimento, questão de indexação aí nos sites de busca. É um caso bem curioso, professor Gabriel. Foi um recurso especial que foi julgado pelo STJ há alguns anos. A fundamentação, né, constou expressamente o direito ao esquecimento.
as partes réis, né, na ação era a Microsoft, o Yahoo e o Google, né? Ambos detêm, todos, né, detêm buscadores, né? E entraram com recurso extraordinário para o Supremo que ficou retido no STJ, né? Foi quando o Supremo julgou, né, o tema representativo da controvérsia, pegou alguns recursos por amostragem, esse não foi um deles, então ele ficou retido na origem, ele ficou retido no STJ. O STF julgou, né, o tema com repercussão geral e entendeu que não haveria o direito ao esquecimento em nosso ordenamento jurídico, né? Por mais que quem é mais atento ao direito civil, ao direito constitucional nessa parte, há de se lembrar que nós temos enunciados, né, nas jornadas de direito civil, o de número 531 e 576, que consagravam, né, no âmbito doutrinário, pelo menos esse direito ao esquecimento. Mas quando o Supremo julgou, né, a questão, em termos positivos, em termos jurisprudenciais, essa posição doutrinária não foi confirmada. E o que é que se tratava a questão, professor Gabriel? Vamos entender os casos julgados, o caso que foi julgado pelo Supremo e o caso que foi julgado pelo STJ, para delinear, né, a moldura e o quadro de cada um. O quadro julgado pelo STJ era o seguinte: era uma bacharel em direito, que hoje ela é promotora de justiça no Rio de Janeiro e que estava se submetendo ao concurso da magistratura do Estado do Rio de Janeiro. E na prova discursiva, né, era uma questão de tributário, a candidata respondeu quase que com palavras idênticas ao que constava do espelho a questão. E isso, na época, causou bastante estranheza, né, como se ela soubesse de antemão qual seria o gabarito da questão. O caso teve grande repercussão, que o CNJ, inclusive, avocou, né, o processo administrativo que foi instaurado e ele não conseguiu estabelecer nenhum liame de responsabilidade da candidata. Então, a candidata não foi condenada no âmbito administrativo. E o que é que acontece, né? As notícias de suspeita de fraude até hoje repercutem bastante. Tanto é que quando se coloca o nome dessa promotora, a primeira notícia que aparece no Google é exatamente a da suspeita de fraude no concurso da magistratura. E isso, quando se coloca, eu friso, só o nome dela. Não há nenhuma palavra a mais, não há nenhuma, na digitação, né, não se relaciona fraude, não se relaciona concurso, nada. E esses algoritmos, esses robôs de pesquisa, eles são inteligentes, e um dos critérios que eles usam é a quantidade de vezes em que o site é acessado. E existe uma regra, né, que quanto mais um site apareça em primeiras posições, mais ele tende a ficar nessas primeiras posições, porque ele mais será clicado, né, pelas pessoas que buscam. Com a curiosidade, enfim, geraria isso. Então, a bacharela, né, hoje promotora de justiça, entrou com pedido de desindexação ou de desvinculação, né, de seu nome a essa notícia de suspeita de fraude do concurso, que eu repito, não foi confirmada, né, ela não foi condenada no âmbito administrativo. Pois bem, o STJ, quando decidiu com base no direito ao esquecimento. Pouco tempo depois, né, o Supremo julgou um caso um pouco diferente. Tratava-se de um programa televisivo policial que era exibido pela Rede Globo, que pegava grandes casos, né, de grandes casos brutais, casos escandalosos, de grande repercussão nacional, e às vezes muito antigos. E um deles tratava do estupro e da morte de uma menor de idade chamada Aida Cury, ainda na década de 60 do Brasil. E na década de 90, né, a Rede Globo, através desse programa policial, veiculou novamente o caso, né, com informações da época, etc. E a família se sentiu ultrajada, né, porque a memória dessa vítima, né, estava sendo, na opinião da família, rebuscado, né, apenas com interesse midiático, né, e que nesse caso deveria prevalecer o direito à intimidade da família, a preservação da memória, etc. Pois bem, o Supremo, né, ponderando os valores, entendeu que por mais que a dignidade da pessoa humana e o direito à intimidade, à vida privada, sejam bens, né, protegidos, você tem do outro lado a liberdade de expressão e a liberdade de comunicação, a liberdade de imprensa, né? E o Supremo entendeu que o simples decurso do tempo, né, não tornaria algo que foi veiculado ao seu tempo, né, de forma verdadeira, de forma lícita, não, o mero decurso do tempo não poderia transformar essa situação de lícita para ilícita. O Supremo, assim, ele sepultou, ele disse que não existiria, né, um direito ao esquecimento. Você pode pegar fatos, tem acontecido em qual momento tem acontecido, né, e você pode veiculá-los hoje.
desde que eles sejam verdadeiros e desde que eles tenham sido obtidos de forma lícita. O Supremo ressalvou, no julgado da tese da repercussão geral, que eventuais excessos, eventuais abusos podem ser, sim, objeto de controle, mas de forma concreta, né, e a posteriori. Você não poderia vedar de uma forma ex ante e absoluta para todos os casos. Uma coisa interessante, professor Gabriel, que nós temos que trazer aqui, é que esse direito ao esquecimento, ele tem, a base dele é francesa. Ele se relacionava com veiculação, né, de notícias antigas de criminosos, né, que a família atualmente se sentia ultrajada, né, dizia que já não haveria interesse público em veicular isso, enfim. Perceba que ele é um direito do mundo analógico, né, que ele se tenta, né, transpô-lo para o mundo digital. E uma coisa curiosa é que o próprio Supremo, na pessoa do ministro relator da repercussão geral, que foi o Dias Toffoli, ele disse expressamente que o que ele estava debatendo ali não se relacionava à indexação nem desindexação de conteúdos, de mecanismos de busca na internet. Ele adotou o minimalismo judicial, né, e disse que isso será objeto de análise pelo Supremo quando do julgamento do tema 987 da repercussão geral, o qual ainda não ocorreu na presente data. Pois bem, o STJ, valendo-se disso, né, após o julgamento da repercussão geral, ele fez o juízo de conformidade ou desconformidade com o precedente, né, o que está previsto no artigo 1040 do Código. E o STJ entendeu que se tratavam de situações distintas, né, o quadro fático era totalmente distinto. E fazendo um distingue, né, ele manteve o que havia sido decidido, com base nisso. O que o ministro relator frisou, que eu achei curioso, é que por mais que o STJ tenha dito literalmente direito ao esquecimento, ele disse que isso foi um obter dictum, não foi a ratio decidendi da decisão, né? Seria um mero argumento de reforço. E ele disse que a desindexação em si não apagaria ou não impediria, né, a veiculação de notícias, de sites que se relacionassem com a suspeita de fraude no concurso público. O que ele estaria analisando aí seria exatamente um excesso, né, uma violação, digamos assim, ao direito à honra, à intimidade dessa bacharel em direito. Porque a mera pesquisa do nome sem referência à fraude, sem referência ao concurso, não poderia desaguar, né, como primeiro item de pesquisa, exatamente essa notícia de jornais da suspeita de fraude, que, eu repito, não foi confirmada pelo CNJ. Então, o STJ fez essa distinção, né, e manteve o julgamento anterior, né, para entender que seria possível, seria compatível no nosso ordenamento jurídico esse direito à desindexação de mecanismos de busca, de pesquisa na internet. Muito interessante o caso, né, Felipe? E a gente sempre chama atenção para a necessidade dessa análise do inteiro teor, para entender bem a decisão, isso não simplesmente para concurso público, mas sobretudo para a prática, né, Felipe? Para não aplicar erroneamente os precedentes jurisprudenciais, e foi o que a STJ fez aqui no caso. A gente escuta muita gente dizendo, o direito ao esquecimento foi sepultado pelo Supremo, não existe na nossa ordem constitucional. Na verdade, ele tem sido aplicado em outras áreas. No direito penal, quando a gente tem condenações muito antigas, o STJ tem precedentes dizendo que, pelo direito ao esquecimento, não devem forjar maus antecedentes. E aí, né, a gente não tem visto reforma dessa decisão, até porque é completamente diferente do tema que envolvia direito civil constitucional ligado à liberdade de imprensa e o direito à informação. O que foi julgado, é muito legal conhecer o caso concreto, esse que tu lembrou do programa da Globo, aquele que era polêmico, né? Porque ali a gente vê o que estava em jogo, era a liberdade de imprensa, era direito à informação, né? Bem, né, diverso desse tema da indexação nas buscas. É algo dos nossos tempos, né? O direito digital há pouco foi incluído agora nos concursos da magistratura, e leva alguns problemas, né? Por exemplo, não tem que estar em primeiro, mas em que lugar que pode aparecer? Tem que ser na segunda página? E se não tem notícia daquele nome para estar na primeira página, em que lugar que vai ficar, né? Como é que o judiciário vai se intrometer nisso? Então, uma discussão bem interessante. Vamos ver também o que o Supremo vai dizer aí a respeito. Pessoal, passo agora para o meu segundo julgado aqui. Eu tenho um tema bem polêmico envolvendo processo penal. Nós já analisamos um precedente da sexta turma aqui no Infemares em Pauta, em algumas edições para trás, que diz respeito ao mesmíssimo problema e com uma solução na linha oposta.
A sexta turma havia entendido que se o promotor de justiça, o procurador da República ou eventualmente a autoridade policial fizessem uma solicitação, um requerimento com vistas a uma medida cautelar diversa da prisão, o juiz poderia decretar uma prisão preventiva. Ele não estaria atuando de ofício. Já agora a quinta turma vai dizer o contrário. Para a quinta turma, se o parquê, que era o caso julgado, mas mesma coisa valeria para a autoridade policial, se pediu uma medida cautelar diversa da prisão, o juiz não pode conceder, não pode determinar uma prisão preventiva, porque ele estaria agindo de ofício nessa visão da quinta turma. Nós temos que lembrar, pessoal, que o pacote anticrime, Lei 3.964, reforçou bastante essa impossibilidade de concessão de medidas cautelares no processo penal de ofício. Várias foram as mudanças no CPP para enfatizar esse intento. E aí vejam que nós já vimos uma outra discussão que era polêmica logo depois que saiu o pacote anticrime, mas hoje está resolvida. Se o cara foi preso em flagrante, pode o juiz converter o flagrante em preventiva? Pelo 310, o juiz pode, numa interpretação literal ele poderia. E para alguns, inclusive no STJ, houve divergência no início, seria possível porque é uma regra específica, que vale em detrimento da regra geral de que o juiz não poderia decretar medidas cautelares de ofício. O que prevaleceu, no entanto, uma interpretação sistemática. Não pode o juiz, mesmo na prisão em flagrante, e a despeito do que prevê o 310, decretar uma prisão preventiva de ofício. Tem que ter a provocação, o requerimento pela autoridade policial, pelo Ministério Público. E esse entendimento hoje está pacífico no STJ e no STF. A situação aqui não é a mesma, pessoal. Notem que o juiz não está atuando propriamente de ofício. Ele está sendo provocado por uma solicitação, um requerimento com vistas a uma medida cautelar, ainda que não seja prisão. E a gente tem bons argumentos para os dois lados, né? Na linha do precedente que trazemos aqui no Infirmari 51, a quinta turma entendeu, em linha diametralmente oposta à sexta turma, que o juiz, se ele foi provocado para medida cautelar diversa à prisão, ele não pode decretar a prisão preventiva porque ele estaria atuando de ofício. Para a sexta turma, o juiz não está agindo de ofício, ele está sendo provocado. E ele não pode ficar manietado ao que foi postulado ali pela autoridade policial, porque, do contrário, eles que ditariam o que o juiz pode ou não decidir. Tem bons argumentos, como eu comentei, para os dois lados, mas eu ainda fico com o entendimento da sexta turma. E aí coloco para vocês com uma situação concreta, que depois do pacote anticrime, antes eu já tinha passado por ela, depois do pacote anticrime eu só tive que gastar mais na audiência para fundamentar esse aspecto do que propriamente para decretar preventiva, porque a preventiva ali era muito clara. O que aconteceu? O cara ali na audiência de custódia tinha uma folha corrida extensa, com várias condenações criminais, não eram 2 nem 3, e crime com violência, crime com grave ameaça. Qual não foi a minha surpresa quando eu passei a palavra para o Procurador da República, e o Procurador da República opinou favoravelmente ao pleito da defesa para concessão de liberdade provisória com fiança, medida cautelar de fiança. Eu, né, na hora que eu olhei assim, eu não vi os autos aqui, né? E eu decretei a preventiva, fundamentei muito bem, assim, fundamentei bastante, porque eu sabia já do problema quando veio o pacote anticrime, né? E antes já existia também, mesmo antes do pacote anticrime, já havia dúvidas, já havia doutrinadores que diziam o contrário, só se reforçou essa linha doutrinária, né? Que agora tem eco aí em julgamento da quinta turma e também da segunda turma do STF, tá? Embora lá no STF também não tenha jurisprudência assentada sobre o tema. Vejam, pessoal, que naquele caso mesmo, o que me pareceu? Que o próprio Procurador da República, inclusive, ele não recorreu da decisão, nem protestou por nada, e ele, acho que faltou agradecer depois e dizer, olha, eu não tinha visto com calma, e nem sempre na prática, com tantos processos, o promotor, o procurador, ou mesmo o juiz ou o advogado conseguem ler tudo e prestar atenção a detalhes de alguns casos, né? E num caso como esse, eu imagino,
sem antecipar culpa, é uma questão de cautelaridade, periculum libertatis. Se ele tem esse histórico, e o histórico é verdadeiro, porque está certificado publicamente e por decisão transitada em julgado, pelo menos a cautelaridade indica, né, a necessidade de uma prisão preventiva. Tanto é assim que é um caso, né, que nem não teria maiores discussões sobre a decretação da preventiva. Ela era, acho que naquele caso, nem a defesa, não sei nem se tentou, mas eu não teve revogação da preventiva. Às vezes é um caso tão escancarado que nem a defesa viu que caberia, né? Inclusive, aquele caso era o advogado era o defensor público da União. Mas fato é, pessoal, que para mim, ainda, né, que em situações assim, o juiz, se tiver algum exagero do juiz ao decretar preventiva num pedido de uma medida cautelar diversa à prisão, que se aponte o erro do juiz no mérito da questão. Mas dizer que a preventiva deve cair porque o juiz foi provocado para uma medida cautelar diversa da prisão, então ele não poderia decretar a prisão, eu acho que é um exagero em termos de inércia jurisdicional, né? Acho que o juiz, eu, quando agi daquele jeito, agi com imparcialidade total, porque nem conhecia o réu, nem conhecia o advogado, nem o procurador, tem um rodízio de procuradores. Fato é que não era para agradar ninguém, era para fazer, inclusive de maneira isonômica, né? Em outros casos, a pessoa fica presa, né? Em situações assim, e então me parece que seria cabível. Mas, finalizando, para mim, eu acho que vai prevalecer o entendimento da quinta turma. Logo, a gente verá, acho que não demora, viu? Os sistemas têm ido rápido para uma uniformização, acho que logo a terceira sessão vai uniformizar, e o STF também vai analisar, não vai demorar a questão pelo plenário, sobretudo, né? E com isso nós vamos ver como que vai se desenhar esse aspecto na jurisprudência, mas eu me arrisco a apostar aí todas as minhas fichas, embora não concordando, na linha de que deve prevalecer o entendimento agora da quinta turma que trazemos nesse precedente. Professor Gabriel, é um caso realmente espinhoso, né? Vamos ver o que os tribunais superiores vão colocar. Eu coloco, mas eu penso, né, que o poder cautelar, ele é íncito, ele é imanente ao poder de julgar, né? A meu ver, se o juiz foi provocado, eu acho que ele aplica o direito da melhor forma que entende, né? E dentro do rol, né, das medidas cautelares, né, se tem prisão preventiva, eu acho que o juiz está livre para aplicá-la, mesmo que não tenha havido pedido, né? A meu ver, quem faz o juízo de ponderação para dizer quando cabe ou quando não cabe a prisão, a meu ver, é o legislador, né, que já excluiu crimes culposos, cuja pena privativa de liberdade não é superior a 4 anos, né? Para os dolosos, né? O legislador, ele mesmo já disse, esse rol, esse universo aqui de crimes não cabe a prisão cautelar. Tudo bem, aí realmente o juiz não poderia, mas nos outros, eu acho que o juiz está livre para aplicar a melhor cautelar que vai, para o caso concreto, para melhor tutelar o direito material. A meu ver, eu concordo contigo nisso. Perfeito. Então, para a gente finalizar o nosso Informares de hoje, temos uma questão aqui interessante, um caso concreto, né, Felipe, envolvendo questão possessória e processual civil, né? Exatamente, professor Gabriel. O caso é até simples. Eu trouxe mais para poder falar de um artigo que está no novo CPC, que não consta, inclusive, nem da notícia. Mas só para o pessoal de casa guardar, né? Qual era o caso concreto? Você tinha um proprietário de um imóvel que colocou esse imóvel na mão de imobiliária para que ela alugasse, e o proprietário recebesse o aluguel, né? Atuasse realmente como locador, né? E recebesse o aluguel do inquilino, né? Do locatário intermediado por essa corretora. E isso se sucedeu por algum tempo, né? Só que o que é que acontece? A corretora de imóveis fechou as portas e não devolveu as chaves do imóvel ao proprietário, ao locador. Então o imóvel ficou de alguma forma abandonado. Quando o proprietário do imóvel tomou, né, pé da situação, ele viu que o imóvel estava invadido por vários moradores de rua, né? O acórdão, né, deixa claro que era um local de consumo de drogas, moradores de rua, etc. E simplesmente o proprietário não sabia quem invadiu o imóvel, porque
existiam várias pessoas no imóvel sempre, né? E, como todos nós sabemos, nessa situação, as pessoas que invadem o imóvel, ora mudam, né? Ora saem, aí entram outros invasores. E foi bem, a meu ver, o proprietário foi bem arguto para determinar a legitimidade passiva. Ele foi na companhia de iluminação pública, de iluminação, a companhia da rede elétrica, né? E viu quem estava pagando a conta de luz, porque ele percebeu que no imóvel havia eletricidade, né? E ele pegou essa pessoa que constava na conta de luz e colocou no polo passivo da ação. Só que da narrativa, né, como ele narrou os fatos mais ou menos da forma como eu estou contando, o juiz determinou a emenda à petição inicial para que ele colocasse os outros possuidores do imóvel, né? E ele fez da seguinte forma: ele colocou fulano, né, que constava na conta de luz, e demais invasores do imóvel. E tudo bem, o juiz determinou a ordem de citação. O oficial de justiça, quando foi citar, encontrou, né, a pessoa, e na certidão ele colocou que fulana, né, era uma mulher que constava na conta de luz, se declarou como matriarca de toda uma família de invasores de imóvel que lá residia junto com seus filhos, noras, netos, etc. E, pois bem, os autos faltaram, né? O juiz julgou procedente o pedido, determinou a reintegração de posse. Quando do cumprimento de sentença, né, os outros possuidores alegaram que eram compossuidores, ou seja, compartilhavam a posse do imóvel e não haviam sido citados. E como todos nós sabemos, né, a ausência de citação, ela é um requisito, né, de existência do próprio processo, né, em relação a quem não foi citado, e é um vício transrescisório na doutrina clássica, né? E a forma de você impugnar esse vício transrescisório, de forma clássica, é a ação de querela nullitatis insanabilis, né? Que, a despeito desse nome nullitatis, a rigor não se trata de uma ação constitutiva ou de uma ação desconstitutiva, né? Você não está mexendo no âmbito da validade, mas é uma ação declaratória, né? Você simplesmente declara que fulano não foi citado para aquele processo, como tal, aquele processo não lhe atinge, não lhe possui efeitos, né? Ele não está adstrito, né, ao prazo de 2 anos da ação rescisória, né? Ele pode ser alegado a qualquer tempo. Por isso que se coloca que é um vício transrescisório, né? Na reforma, professor Gabriel, ainda no CPC antigo e no CPC novo, né, quando nós analisamos a impugnação ao cumprimento de sentença, seja por parte dos particulares, no artigo 525, parágrafo 1º, inciso 1º, seja na impugnação ao cumprimento da sentença pela Fazenda Pública, no artigo 535, inciso 1º, a primeira possibilidade de defesa que aparece lá nesses incisos é exatamente a ausência ou irregularidade de citação. Então, hoje ele pode ser alegado, inclusive, nos próprios autos, né? Você não precisa nem mais de uma ação declaratória autônoma, né? E como curiosidade, diferentemente da ação rescisória, né? Quem conhece disso é o próprio juiz de primeiro grau, né? Que julgou a causa originalmente, né? Não é o tribunal, né? De forma diferente da ação rescisória. No caso, dada essa moldura fática, né, que eu narrei, o STJ entendeu que, de fato, era uma composse, e por toda a jurisprudência, né, quando você tem mais de um possuidor que exerce a posse ao mesmo tempo sobre a coisa, você tem composse, todos devem ser citados, né? E o STJ deu grande causa, deu provimento ao recurso, né, dos outros possuidores, que eram parentes, digamos assim, dessa matriarca da família que pagava a conta de luz. Eu trago só a visão crítica, professor Gabriel, que esse processo, né, ele nasceu no Código Antigo, de 73, e ele terminou agora com esse julgamento no Código Novo, no Código de 2015. E existe um dispositivo no novo Código que resolveria a questão. Nesses casos em que nós temos a invasão do imóvel por mais de uma pessoa, geralmente por multidões, né, em que o proprietário, o possuidor, o esbulhado, né, pela posse, não consegue identificar muito bem quem está ou não no imóvel, o que Dinamarca chama, né, que seria um litisconsórcio possessório multitudinário, o novo CPC, no artigo 554, parágrafo 1º, resolveu a questão. Eu vou até ler aqui o dispositivo. No caso de ação possessória, em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, o que era o caso, né, concreto aqui narrado, também será intimada a Defensoria Pública. Então, nesse caso, né, o oficial de justiça o que é que o oficial de justiça deveria ter feito, né, sobre ordens do juiz? Ele deveria realmente ter citado pessoalmente, né, essa pessoa que estava na conta de luz, porque era incontroverso, né, que ela estava detendo algum grau de posse sobre o imóvel, e tentar identificar esses outros filhos, netos, noras, ou outras pessoas ainda que não fossem parentes que estivessem ali no imóvel naquele momento, né? Pegar nome completo, CPF, etc. E devolveria, né,
o auto de citação ao juiz, o mandado de citação ao juiz, né? E o juiz colocaria por edital, né? Para que todos realmente fossem citados e você não tivesse uma nulidade citatória nesse caso, né? É uma situação difícil em que o proprietário possuidor esbulhado se encontrou aí, né? Mas se fosse sobre o novo código, sobre a EGE, né, do novo CPC, eu me arrisco a dizer que o STJ não pronunciaria nulidade, né? Se tivesse havido a citação pessoal, né, da contribuinte de energia elétrica do imóvel e citação por edital dos demais, né, que é o que apregou agora a parágrafo 1º do 554. Bem interessante o caso, né, Felipe? Tu comentou que foi inteligente, né, o advogado da parte autora, mas eu também diria que, em que pese aí a gente tenha moradores, né, mais simples, o seu advogado, não sei se era defensor público também foi muito arguto na fase de cumprimento, né, Felipe? Ao alegar, né, a ausência aí de um pressuposto para a constituição válida, regular do processo a respeito da citação, caso de querela nulitatis insanabilis, né? Que não é, e como tu bem colocou, cuida de um vício transexcisório, porque não se convalida pelo decurso do prazo de 2 anos, prazo decadencial da rescisória, e ao mesmo tempo, né, ele é veiculado em primeira instância, não é numa ação rescisória junto a um tribunal, né? No mais, essa regrinha foi muito interessante de lembrar, porque em prova recente aqui desse ano eu vi cobrança do 554, inclusive quando saiu o novo código lá em 2016, né, ele saiu em 2015, entrou em vigor em 2016, nós já fizemos várias questões normárias, objetivas, discursivas, e nós colocamos essa novidade, porque é uma novidade bem interessante e que a gente enxerga ela aí na prática. Perfeito, então, com isso, pessoal, nós concluímos mais uma edição do Enfermagens em Pauta, hoje a edição número 51, espero que tenha ajudado vocês aí, não deixem de dar uma lida no nosso material escrito para fixar bem esses temas e esperamos vocês na próxima edição aqui do Enfermagens em Pauta. Grande abraço, pessoal, fique com Deus e até a próxima. Um abraço, pessoal, força nos estudos.